de atividade, você que está assistindo esse programa, você já vai assistir esse programa com o PIB divulgado. Porque o PIB sai amanhã e você está assistindo esse programa depois de amanhã. Então o PIB saiu ontem. Não entendeu? Desenha, para o vídeo, para rapidinho, faz o desenho, coloca aí. Então, primeira coisa, o que é prévia para vocês do PIB amanhã? O que deve sair de PIB amanhã? Entre 0,7 e 0,9. Esse intervalo. Esse intervalo. Muito por conta, eu acho, que da reabertura. Acho que serviços e mercado de trabalho são os dois principais motores, eu acho, do segundo trimestre. E aí um pouco de recomposição de renda. A gente teve reabertura, mercado de trabalho que aumenta a renda disponível. A CAGED está forte, né? E alguns benefícios, né? A gente teve tanto pro primeiro e pro segundo trimestre, liberação de uma parcela do FGTS, 13º do INSS, e tem todo esse contexto de reabertura que eu acho que possibilitou o segundo trimestre vir aí entre 0,7 e 0,9. Aí vai a segunda pergunta em cima disso. Há uns 5 meses atrás, o que era a crença do mercado? Que o ano não ia ser bom. Aí o mercado readaptou. O primeiro veio surpreendendo, andando meio sozinho. Sozinho que eu digo, não teve nenhum grande estímulo de FGTS, que isso já começou um pouco mais finalzinho de março, começo de abril. Então não deu muito efeito prático no janeiro, fevereiro, março. Aí refizeram as contas. Opa, podemos ter um ano bom. Isso numa visão global. Eu já vou chegar na pergunta. Então tivemos um ano bom, segundo trimestre, além do ano bom, com incentivo. E eu acho que o CAGED e o PNAD tá surpreendendo pro lado bom. Tipo assim, cada CAGED, tirando esse último agora, todos o último foi de julho. Então, de janeiro a junho, a grande maioria previa um número pior do que veio. A pergunta que eu faço, o nosso segundo semestre e 2023, que tem muita gente achando que a economia pode começar a patinar, isso não pode ser revisto em qual sentido? CAGED forte, PNAD forte, e o efeito de juros ainda não está sentido na prática. Será que a nossa cultura histórica de trabalhar com juros real na altura, desde virada de inflação, um bom pedaço do plano real, não está na cabeça do empresário e do consumidor, e ele consegue se readaptar mesmo com meta Selic a 13, e nós podemos ter um segundo semestre mais forte, que também gere 23. Independente de crescer leite, essa história pode se mudar, mas né, não podemos ter essa bola cristal ainda da eleição. Que nós podemos ter que rever números melhores para segundo semestre e 23, devido ao embalo da força de mão de obra, né? Via PNAD e CAGED, e o brasileiro conseguir se readaptar a juros altos? Eu vou tentar dividir um pouquinho essa pergunta em dois. Eu vou falar um pouco do meu cenário para 2022-2023 e aí eu já tento emendar fechado. Desde o começo, quando a gente teve essa conversa de PIB negativo, eu acho que eu nunca fui muito assim, não com bons olhos, assim, eu sempre vi um pouco com cautela PIB negativo que o pessoal previa. Final do ano passado. Exato. Né? Eu sempre ficava com meio, um pouquinho mais. Na época eu sustentei, até porque era um ano eleitoral. Então, eu já via que ia haver muitos incentivos ao longo do ano que pudesse sustentar a demanda junto com uma reabertura. E o mercado de trabalho é sempre a última coisa que volta numa economia, né? Eu sempre falo que a primeira coisa que você faz quando uma crise, você demite. Até você passar da crise, você recompõe estoque, repõe receita, e quando você começa a precisar, você vai lá e... quando a tua ociosidade vai pro limite, você põe mais gente pra dentro. Exato. Então a gente tá vendo, eu acho que o movimento de PNAD e CAGED muito forte. Teve, eu acho que uma questão de reforma trabalhista, teve essa questão de movimento de reabertura, que vai demandar novas contratações. Se a gente pegar alguns números lá de grupos, os serviços ainda tá melhorando muito forte e a contratação é basicamente ali naquele setor. E aí, então para o segundo semestre, eu acho que o terceiro tri vai ser muito influenciado pelo esse PEC dos auxílios, mais uma redução tributária, que teve de bens importantes. Isso no nosso cenário tá levando o PIB a ser um pouquinho mais forte no terceiro tri. E aí já no quarto tri, que eu acho que é um pouco do cenário de todo mundo, é que a gente começa já a sentir os efeitos dos juros altos. E para 2023, que antes de ir para aquela sua pergunta, eu vejo um grande problema que a gente não tem grandes drives de crescimento para o ano que vem. A gente vai estar com juros altos, os efeitos. O consumo, a gente vai ter uma renda um pouco melhor, mas já não vai ter os incentivos a princípio, se eles não quiserem manter. Mas o consumo ali já está já perdendo um pouco a força.
Se a gente pegar gasto do governo, também vai com o orçamento já hoje todo já meio bagunçado, é difícil você criar novos estímulos, idealmente, né? Sempre o pessoal dá um jeito lá, mas é mais difícil. O mundo vai crescer menos. Então, se o mundo cresce menos, o Brasil tende a crescer menos, o balanço comercial vai ser um pouco menor, também já é um fator limitante. E se o Brasil está crescendo menos, esse fôlego de reabertura que a gente teve em 2022, somado ao mercado de trabalho pujante agora, eu acho que vai ter um menor dinamismo. Eu acho que um ponto que a gente pode ter um fator drive positivo é a agropecuária. Eu acho que é um lado aí que o Brasil tende a ser bastante favorável ainda. E aí, para responder sua pergunta em relação, eu acho que a adaptação dos empresários e do todo o mercado, eu me vem à mente muito, primeiro, parte do ano, pós onda da Omicron, que a gente achou que a gente ia fazer lockdown de novo, o mercado de trabalho ia ser ruim, a atividade ia ser ruim, e no final a gente percebeu que os brasileiros, agentes econômicos aqui se adaptaram melhor ao novo mundo, novo paradigma pós-Covid, e a gente não sofreu tanto. Pode ser que eu acho que os empresários brasileiros, eu acho que com o tempo vão aprendendo. Se o Banco Central aprende ao longo do tempo e a gente aprende de forma, vamos dizer, racional, vamos dizer assim, eu acho que tem uma parcela muito importante, acho que tanto de empresários e pessoas e a forma dinâmica que podem lidar melhor um pouco com esse cenário de juros altos e inflação que está alta e tende a arrefecer ao longo do tempo.